voltamos com o terceiro bloco do programa Despertar da Consciência. Você pode despertar a sua consciência para adquirir essa linda caneca aqui do programa Despertar da Consciência, não é mesmo, Sebastião? Se o telespectador desejar ter uma caneca para enfeitar o seu cenário, para beber a água do conhecimento através do livro, ou para iluminar-se a partir desses conhecimentos vivenciados, pode entrar em contato conosco, tanto para a aquisição da caneca, para vestir a nossa camisa, se assim desejar, para comprar o livro, para estudar, no site odespertardaconsciência.com.br ou sebastiãocamargo.com.br ou nos distribuidores, nas livrarias, ou com seu livreiro em todo o país, ou ainda para 0 operadora 11 2455 8138, falar com a Neuza Marques, para aquisição tanto da camisa, quanto da caneca, quanto dos livros, CDs e DVDs, ou com a Jussara em 0 operadora 11 34, ou melhor, desculpe, 0 operadora 34, que é o DDD, 3671 2237, para comprar os livros ou a aquisição dos CDs, DVDs, que é a responsável, mais o Fernando, pelo site lá em Minas Gerais. Tá bom, Sebastião. Vamos voltar então com um trecho da página 209. O segundo parágrafo diz assim: sabemos que o processo de evolução é intransferível. Quando a inteligência, o ser moral, atingir o estágio de lucidez, tornar-se-á inadiável a busca da coerência entre o pensar e o sentir, o falar e o agir, o ter e o ser. Esse comportamento, ao se concretizar pela vivência, beneficiará imensamente o ser, facultando a fixação de novas ideias e a execução das metas elegidas, a geração de vibrações saudáveis e a criação de substâncias harmoniosas para a vida orgânica. Mais uma vez, dá uma série inteira, no mínimo, para estudar esse parágrafo. Mais uma série. Tem mais um trechinho ainda que eu guardei. Ainda guardou, né, como carta na manga. Exatamente. Então, quando temos essa consciência ou esta coerência entre o pensar e o sentir, o falar e o agir, o ter e o ser, nós vivemos em harmonia com o que existe em nós e com o que está fora de nós. Porque se nós comemos só um bife, para que armazenar um boi? Então nós temos a consciência, se eu consigo comer só uma batatinha, para que comprar 1 quilo de batatinha só porque está em promoção? Porque o ideal seria comer os elementos fresquinhos para extrair o máximo de sua consciência. Se eu não consigo comer 2 batatinhas, para que cozinhar 2? Eu preciso ter essa consciência para que eu possa extrair o máximo de elementos que tem que está nos alimentos, por exemplo, e comendo o mínimo de alimentos e fazendo o máximo na minha vida, no meu comportamento, nas ações ou atitudes. Agora, quando eu não tenho essa consciência, eu vou achar que a quantidade, vou mastigar o mínimo e comer o máximo, ao invés de fazer o contrário, mastigar o máximo e comer o mínimo, me nutrindo melhor e ficando com um corpo mais leve, mais saudável, mais feliz. Do contrário, por estar em promoção agora no restaurante, aqui ou ali, ou até 0,800 na casa de um amigo, numa festa, etc., eu como o máximo e não faço nada às vezes, porque a maioria dos que gostam de comer muito, às vezes tem até dificuldade de fazer alguma coisa em benefício de si mesmo. Porque eu era um tipo que comia bastante e não fazia quase nada, um peso morto para a sociedade. Quando na realidade nós precisamos pelo menos sermos ou desejarmos ser autossuficientes. Fazer o máximo com o mínimo é a nossa proposta. Mas para que isso se dê, eu preciso do conhecimento, da experimentação desse conhecimento, para que eu possa libertar-me por minha vez. E uma carta que nós deixamos na manga é essa segunda frase aqui. A vida orgânica é resultado da harmonia vibratória do ser, que equilibra as células nos campos onde se aglutinam, dando forma aos órgãos e estes ao corpo físico. Com as suas complexidades,
através das quais se exterioriza o psiquismo. Essa frase de Joana também dá uma série, no mínimo, para desmembrá-la. Mas veja, as células orgânicas nascem das vibrações dessa harmonia que nós desenvolvemos a partir do nosso pensar, do nosso sentir. E vão se equilibrar onde esses elementos se aglutinam, que nós chamamos de bioenergia, ou universos subatômicos, ou até as estruturas atômicas moleculares, para que elas se constituam. E elas vão elaborar os tecidos responsáveis pela elaboração dos órgãos, para a formação do corpo físico, e veja lá ainda, dessa complexidade por meio da qual vai exteriorizar-se o psiquismo divino. Porque nós vamos assimilar pelo pensamento vamos falar assim, novas porções desse psiquismo, que nós chamamos na nascente de amor, mais tarde de princípios inteligentes do universo, mais tarde ainda matéria elementar, energia universal, matéria mental. E agora ele vai fluir através de nós, tanto para sair do nosso cenário, para ir para a orquídea, para as nossas plantinhas, as quais nós estamos cuidando como jardineiros, como agricultores, como horticultores, como alguém que quer fazer florescer algo que está fora de si. Então ele carrega dentro de si, ou de dentro de si, ou desse cosmos, esse psiquismo, para interagir com incontáveis frequências e gravar nessas consciências ou estados menores a sua própria realidade. Por isso, a pessoa que tem consciência, para minha mãe, era alguém que tinha a mão boa. Arrancava uma mudinha de qualquer maneira e plantava ali e ela nascia, por conta desse energismo. Então, não só ela tirava a muda daqui, passava para ali, mas essa força vital, essa consciência orientadora, esse encorajamento, essa orientação, e já imaginando essa plantinha crescendo, florescendo, frutificando, alimentando alguém, ela obedecia essa ordem expressada. A pessoa que negligencia, que ignora essa realidade, às vezes só dela olhar para uma planta, ela já seca, ela já morre com medo de ser conduzida por aquele ser, com aquela ignorância ou com aquele modo de comportar-se. Principalmente quando ele é um elemento que desperdiça alimentos, que não respeita a energia de qualquer espécie, esses elementos temem esse relacionamento. Então, quanto maior lucidez temos, quanto mais respeito à vida em toda parte, mais saudáveis ficamos, e a harmonia entre nós e esses elementos se faz com extrema facilidade, e eles liberam estados de consciência sem matar, sem precisar matarmos a forma. Ao aproximar de uma planta, ela libera a energia e nos deixa bem sem extrairmos nada fisicamente do seu contexto. Ou quando aproximamos de uma árvore ou abraçamos uma árvore, extraímos a sua força vital, transferimos para ela algo que nos asfixia, ela o transforma em adubos, em elementos nobres para o seu meio e, ao mesmo tempo, nos cede elementos nobres para a reconstrução ou reformulação de nossa realidade física, psíquica, emocional. Sebastião, nós percebemos que quando o ser ele se torna consciente, o seu campo vibracional também se eleva, né? Tornando-se capaz de promover uma harmonia em conjunto? Exatamente. Porque ele começa a interagir com as suas incontáveis realidades sem se culpar, sem se punir, sem desprezar-se, sem se sentir menor. Então ele se ama integralmente, aceitando como está, desejando mudar para melhor. E ao mesmo tempo entende as várias manifestações da vida, extrai o que há de melhor ou que ele necessita, sem prejudicar o contexto, não só para o seu sustento, né, ele extrai às vezes para aqueles que estão à sua volta, mas sem exagero, sem excesso, sem abusos. Então ele extrai na medida exata os valores que ele necessita, tanto da energia para alimentar o seu físico, quanto dos mecanismos para enriquecê-lo em outras frequências. Mas quando não tem essa consciência, ele alimenta-se em demasia ou destrói aquilo que não necessita, e às vezes até para não deixar para os semelhantes que vêm na retaguarda. Eu já fiz isso e muitos ainda fazem. E como não fazer? A consciência desperta, iluminadas pelo saber, essas consciências, e libertas pelo reto viver. Porque se eu tenho apenas a teoria e não tenho a prática, eu tenho apenas uma parte da história. Como você viu em outros programas, as palavras
né? As ideias, os pensamentos são os senhores da teoria, mas o comportamento é o que vai sedimentar essa teoria, transformando em vivência, em experiência. Então, o conhecimento é uma parte, a aplicação do conhecimento é a que lhe falta. Então, conhecimento e sabedoria, porque o conhecimento é a parte teórica, a sabedoria é fruto da experiência vivenciada e aprimorada. Junto, nós chamamos de amor incondicional. E eu faço por saber o que há de melhor para mim e para o meu semelhante, sem ferir-me e sem ferir o outro. Eu não fico descompensado na situação e nem sobrecarrego à minha volta aqueles seres que estão comigo. Então, quando eu viso a harmonia do conjunto, eu me sinto parte daquele todo, eu ajo da melhor forma, porque eu estou incluído naquele todo e não posso prejudicá-lo, porque estaria prejudicando a mim mesmo. Tem um trecho na página 210 que diz assim: ao mesmo tempo em que exercer sua ação transformadora e promotora das consciências componentes do seu universo psicofísico, o espírito realiza tarefa semelhante em inúmeras manifestações e interações com o ambiente externo, por meio das quais ele se expande, aprimora-se e se ilumina como cidadão cósmico. Mas nós vamos para o intervalo rapidinho e daqui a pouco voltamos com Sebastião comentando.